Olá, investidores, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar de dois fundos imobiliários, um de lajes corporativas e o outro de logística. E são dois fundos que eu comecei a comprar agora no início de janeiro e acredito que vocês vão gostar bastante de fazer uma avaliação, quem sabe futuramente começar a adquirir algumas cotas também. Se você ainda não entende de maneira adequada sobre fundos imobiliários, clique aqui para assistir alguns vídeos nossos na playlist de fundos imobiliários para começar a entender um pouco mais sobre esse mercado. Se você já domina, imagino que você vai ter super tranquilidade para entender o nosso bate-papo de hoje. Qualquer dúvida que você tenha, deixe aí nos comentários ou mande um e-mail que a gente pode sanar eventuais dúvidas que vocês tiverem também. Eu sou Cássio Souza e a gente está no Finance Talks hoje então, falando de fundos imobiliários. Então vamos falar hoje, investidores, sobre o FATN11 Lajes Corporativas e o PATL11 de Logística. Bom, são dois fundos bem interessantes. Um deles avaliado em 288 milhões sobre o valor de mercado, de cotações aí das suas cotas no mercado, e o de logística de 491 milhões. São fundos medianos. A gente sabe que existem fundos gigantescos no mercado brasileiro, por exemplo, fundos de logística como o HGLG11 com mais de 5 bi, e outros fundos corporativos também, o BRCR11, por exemplo, do BTG, com mais de 3 bi. Então são fundos muito mais robustos. Não são fundos tão pequenos assim, porque a gente sabe que existem fundos aí de 30, 40, 50 milhões, então eles estão no meio do caminho. É um ponto para a gente ficar bastante atento, principalmente em relação à situação de liquidez. Dependendo, obviamente, do volume que vocês entrarem, pode ser que no momento de saída futura, se esse volume for relativamente grande, vocês podem ter algum tipo de dificuldade e leve algumas semanas para sair desses ativos. Cotação aí de hoje, o FATN estava cotado em R$ 92,07, o PATL11 R$ 69,00. A variação aí dos últimos 12 meses, olha só que interessante isso aqui. O fundo de lajes corporativas caiu cerca de 2,06% e o de logística subiu 8,14%. E aí a gente tem a valorização ou a desvalorização em relação ao valor patrimonial, que hoje está valendo menos do que o valor patrimonial em relação às suas cotas, O de lajes corporativas avaliado em 0,89 e o de logística em 0,70. Entre, então, esses dois fundos, nós temos aí cerca de 11% abaixo do valor patrimonial e 30% no caso do fundo de logística. Eu, particularmente, gosto de comprar fundos imobiliários que tenham o valor de patrimônio no máximo até 1, porque quando os fundos sobem demais as cotas, quando tem uma demanda muito grande de aquisições pelos investidores, esse valor ele vai ficando muito alto e aí vai passar de 1, esse índice, e proporcionalmente o dividendo que esses fundos vão pagar, ele acaba sendo reduzido de maneira gradativa ao longo do tempo. E é esse o tipo de avaliação que eu vou fazendo de maneira constante para saber se eu vou aportar em algum tipo de fundo ou se chegar em determinados momentos onde a valorização dele está tão excessiva que faz sentido desfazê-lo da minha carteira e fazer um remanejamento estratégico da posição. No caso do fundo aí de lajes corporativas, ele está pagando 0,92 ao mês de dividendos e o fundo de logística 0,88. Eu preferencialmente gosto de comprar fundos que estejam próximos aí de 0,9. Tem alguns momentos que às vezes a gente compra isso um pouco melhor, próximo de 0,98, às vezes em alguns momentos até mais de 1% ao mês, mas não é comum. A gente sabe que realmente são momentos de pânico, de crise, em alguns momentos que os investidores estão com mais receio de colocar recursos na renda variável. Então, nessas épocas, os fundos imobiliários acabam ficando muito mais atrativos em relação à distribuição de dividendos. E, obviamente, o valor patrimonial nesse período vai estar mais baixo também. E há aquelas pessoas que vão preferir os períodos mais tranquilos da economia, onde tem um pouco mais de previsibilidade, para começar a fazer os aportes. Então, eu geralmente tento pegar esse movimento contracíclico
para ter exatamente um nível de rentabilidade melhor na minha carteira. Comparando, inclusive, taxa de administração desses dois fundos, o de lajes corporativas ele cobra 0,8% ao ano sobre o patrimônio líquido. Então, a gente precisa fazer aqui uma avaliação, que é sobre o valor de avaliação desses imóveis pela empresa, por exemplo, de auditoria que faz essas avaliações. Já no caso de logística, é 1,13 sobre o valor de mercado, sobre o valor das cotas. Então, a gente tem uma distinção aqui em como as gestoras e as administradoras cobram os seus valores de remuneração. Poxa, Cássio, é melhor um ou melhor o outro? Eu, particularmente, gosto muito dessa ideia sobre o valor de mercado, porque isso incentiva as gestoras a trabalharem em prol do fundo para que eles constantemente estejam cada vez melhores. Mas também não vejo com mal olhado essa situação do valor patrimonial, porque é o valor que o fundo foi lançado ou vai sendo avaliado de maneira constante aí, e isso também acaba tendo uma implicação, porque o time de gestão, se faz boas escolhas, ele vai sofrendo melhorias ao longo do ano. Claro que isso é penalizado quando alguns investidores acabam ficando com receio e vendendo as cotas no mercado. Então, é por isso que a gente gera um pouco dessa assimetria. Em alguns momentos está mais atrativo, ou outros momentos está menos atrativo para a gente comprar fundos imobiliários. Então, vamos conhecer um pouco mais aí sobre esses dois fundos. O fundo de lajes corporativas, ele tem uma gestão muito mais ativa do que o fundo de logística. Os gestores, eles fazem mudanças constantes na carteira do fundo, fazem aquisições, fazem vendas de alguns imóveis, e eles tentam criar o que a gente chama de alfa, que é basicamente a rentabilidade acima de mercado, né? Já o fundo de logística ele é mais passivo, até porque os valores patrimoniais, geralmente de galpões, centros industriais, eles são muito maiores do que algumas salas, alguns andares corporativos. Então, fica inclusive mais difícil em alguns momentos as gestoras conseguirem manobrar e fazerem negociações com esse tipo de ativo também. O de lajes corporativas ele é muito mais pulverizado. A gente tem aqui, por exemplo, 66 imóveis localizados em 44 edifícios. Então é um fundo que eu, inclusive, se fosse gestor de um fundo imobiliário, gostaria muito de desenvolver essa tese. Ele lembra muito, inclusive, a dinâmica de uma imobiliária ou um grande investidor que gosta de alocar os seus recursos particulares em imóveis. Ele tenta pulverizar isso em diferentes empreendimentos, ao invés de comprar um prédio de maneira exclusiva só para aquele fundo, por exemplo, ou alguns prédios, na verdade, né? A gente sabe que tem alguns fundos mais robustos, que tem 5, 10, 20 torres corporativas dentro daquele fundo, por exemplo, mas são fundos que levam mais tempo para chegar nesse patamar. Enquanto isso, esse FATN tem conseguido fazer, na minha percepção, um bom trabalho de diversificação dentro do seu portfólio, encontrando bons empreendimentos, conseguindo bons inquilinos, inclusive fazendo com que esses inquilinos mantenham aí os pagamentos em dias, que é um ponto bastante importante para quem está investindo. Diferente desse fundo de logística, porque não é um fundo ainda tão robusto. Então ele tem hoje 4 imóveis, são 7 inquilinos e tem, por conta disso, um nível de concentração um pouco maior. E aí é um ponto que, dependendo da avaliação da carteira de vocês, a gente precisa ficar um pouco mais atento. Não dá para a gente colocar tanto dinheiro assim na hora de fazer os aportes, dependendo da configuração da carteira de vocês, porque pode, às vezes, se tiver uma situação com inquilinos, se tiver algum problema de vacância em algum imóvel, pode ser que a carteira de vocês sofram de maneira mais excessiva por conta dessa situação num fundo mais concentrado, como o PATL11. Então, os fundos mais diversificados dentro de uma carteira acabam sofrendo um pouco menos, porque dificilmente, numa situação de crise, todos os imóveis, ou de maneira majoritária, será impactado. Claro, a gente, por exemplo, teve agora recentemente a situação da pandemia, muitos fundos foram impactados, como por exemplo de shopping. Ninguém imaginou que os shoppings um dia fossem fechar praticamente no mundo inteiro de maneira simultânea. Então, nesse período, por exemplo, os fundos de shopping foram muito impactados. E aí, quando a gente monta uma estratégia de portfólio, de asset allocation, que a gente fala, a gente tenta identificar quais são esses riscos eventuais que podem acontecer no mercado, nas nossas vidas, e aí a gente tenta montar um portfólio ideal para o momento que a gente está vivendo.
Só para vocês terem ideia também em relação aos contratos que esses fundos têm atualmente na carteira, no de lajes corporativas são todos fundos, contratos atípicos, são aqueles contratos que a gestora personaliza o imóvel. O inquilino, quando ele entra, o imóvel já está pronto, ele não precisa fazer obra, não precisa fazer nenhum tipo de retrofit. Ele basicamente carrega ali os equipamentos para dentro do prédio e coloca a turma já para trabalhar. O de logística, ele também, de maneira majoritária, tem os seus contratos atípicos. Isso é bastante interessante para dentro de um fundo imobiliário, porque ele traz algumas cláusulas, por exemplo, dessa atipicidade, como, por exemplo, quando um inquilino desse resolve quebrar o contrato, ele tem ali algumas regras que ele precisa cumprir. Por exemplo, prazo com que esse inquilino ele precisa notificar a gestora que ele tem um interesse em sair. Nos contratos típicos, pela lei do inquilinato, ele tem 30 dias para fazer essa notificação. Quando a gente tem um contrato atípico, aí, na verdade, cada contrato tem ali a sua regra. Em geral, acaba sendo muito próximo de 12 meses, um ano de antecedência. Caso esse inquilino queira sair, ele precisa falar, olha, gestora, levantei a mão aqui, quero entregar o imóvel daqui 12 meses. E as multas, inclusive, para esses contratos atípicos, em geral, elas acabam saindo mais salgadas. Exatamente para penalizar aqueles inquilinos que querem sair antes do prazo ser concluído. E isso acaba fortalecendo, inclusive, os fundos imobiliários, porque ele consegue utilizar esse recurso das multas e o prazo a seu favor para tentar encontrar outros inquilinos que vão substituir aquele que está de saída. Então, às vezes, precisa fazer algum tipo de reforma, algum tipo de adequação. Para esses fundos que acabam personalizando ali os imóveis, deixando caracterizado exatamente para o inquilino que vai entrar, então acaba que isso facilita muito esse trabalho. E o Build to Suit é exatamente isso, eles acabam caracterizando de maneira personalizada, trazendo tudo que aquela empresa precisa de adequação e não precisa fazer nada ali praticamente de obra depois, a não ser, obviamente, que seja uma situação de emergência, às vezes aconteceu algum tipo de infiltração, algum desastre natural, algum incêndio que naturalmente às vezes acaba acontecendo em alguns momentos, né? Todos os contratos acabam tendo seguros para evitar a perda patrimonial, mas às vezes pode acontecer, né? Às vezes alguém fuma um cigarro, joga o cigarro ali em algum local inadequado, quando é fé a gente acaba percebendo que fez cagada. O fundo de lajes corporativas, aqui é interessante a gente olhar, ele tem um perfil de inquilino mais middle cap, middle market, que a gente fala. Ele busca inquilinos médios, ele não está preocupado em trazer grandes locatários, uma Petrobras, um BTG, grandes players para dentro dos seus imóveis, exatamente porque os imóveis são imóveis pequenos, às vezes é uma laje, meia laje, 2 andares em um determinado prédio. Então, aqui não comporta muitos inquilinos. Inclusive, a gestora, a RI do fundo, ela traz que os principais motivos de quebras de contrato que tiveram ao longo desses últimos anos é exatamente porque as empresas estão crescendo e elas não conseguem crescer e continuar no mesmo local. E aí, dentro desses contratos, se o inquilino muda para um outro imóvel do próprio fundo, ele não precisa pagar, obviamente, a multa nesse momento de mudança de imóvel. Agora, se ele cresceu ao ponto de não comportar mais dentro dos imóveis que o fundo tem disponíveis, aí nesse caso ele precisa realmente notificar com antecedência e pagar a multa para essa eventual saída que ele tiver. O fundo de logística é um fundo com ativos A também, então com alguns inquilinos que acaba, em alguns casos também, sendo inquilinos AAA. A gente vai falar um pouco dos inquilinos que tem aqui, mas os ativos, eles têm algumas características que mudam um pouco, tipo de equipamento que tem instalado, tem uma série de características que a gente pode avaliar aqui ao longo da nossa apresentação hoje para enriquecer um pouco mais o conhecimento de vocês. Só para apresentar, então, um pouco melhor aí como é que o fundo, esses dois fundos estão sendo geridos. O fundo de lajes corporativas é o BRC Renda Corporativa, que é o antigo, na verdade, Athena 1. Teve essa modificação agora recente de nomenclatura do fundo e ele é gerido pela BR Capital, que também, na minha visão, é uma excelente gestora. A gente vai falar, inclusive, de quem é que está por trás desses fundos. Um dos principais pontos que gosto de avaliar antes de começar a aportar em um fundo imobiliário e em qualquer outra empresa, eventualmente, aí, de ações no mercado acionário brasileiro ou no mercado internacional, a parte de gestão corporativa, de governança, é um ponto que me atenta
com um olhar um pouco mais crítico, porque a gente sabe que alguns gestores já fizeram besteira no passado, tem alguns conflitos de interesse. A gente viu agora recente, por exemplo, várias situações aí nos fundos da Hectare, da Devan, do Tordesilhas, por exemplo, com alguns empreendimentos que têm multipropriedades. Então a gente sabe que em alguns momentos alguns gestores acabam tomando algumas decisões não tão adequadas assim, ou eventualmente tem problemas societários. Enfim, normal do mercado corporativo, e a gente precisa olhar com um pouco mais de critério para essas situações que vão acontecendo no mercado. Para vocês terem ideia, bom, eu trouxe 3 nomes, mas obviamente o time da gestão ele é muito maior do que isso, então eu gosto muito de olhar essa questão dos times de gestão. E a gente tem, por exemplo, aqui no FATN11, um dos papas do mercado de real estate no Brasil. O professor João da Rocha Lima Júnior, por exemplo, é autor de vários livros de análises de investimento nesse setor imobiliário aqui no Brasil e no mundo. Ele, inclusive, é coordenador de vários cursos na USP, né, na Poli, em São Paulo, que prepara boa parte aí das pessoas que vão trabalhar tanto no mercado financeiro quanto na área de engenharia, inclusive, né, para atuar na parte das obras, retrofit, na parte de gestão propriamente de cada um desses empreendimentos. E óbvio que ele ali foi trazendo alguns estrelas da casa, tanto professores quanto alunos, para o seu time ao longo do tempo. Então a gente tem a Carolina Andréa, por exemplo, que é a RI do fundo, tem feito um trabalho super bacana aí com o fundo, e o Roberto Sampaio, que também tem uma baita experiência, já trabalhou no HSBC, tem realmente um time muito forte ali na gestão fazendo esse trabalho. É uma gestora, inclusive, que ela está fora dos holofotes. Ela é o que a gente fala de low profile, né? É uma gestora que não gosta de estar tanto na mídia assim, que é um desafio para a Carol, inclusive, porque a gente sabe que à medida que os fundos vão conquistando mais pessoas, mais investidores, eles acabam ficando um pouco mais em evidência. A gente está vendo agora, por exemplo, o MXRF11, que a XP comprou agora recente, batendo 1 milhão de cotistas, e praticamente toda semana tem algum tipo de matéria, a mídia cobrindo, vários analistas, vários investidores perguntando uma série de coisas. Então acaba que isso também proporciona um pouco mais de informações para o mercado como um todo. Então a Carol fica aí, se estiver assistindo o nosso bate-papo de hoje, uma grande missão tentar trazer um pouco mais disso, né, para dentro da gestora. Eu sei que a característica de vocês não é midiática, que vocês fazem esse trabalho mais árduo de mercado, e é uma gestora que tem um background de engenharia muito forte mesmo. São vários engenheiros, arquitetos dentro do time de gestão, que não é comum. A gente vê isso dentro do mercado financeiro. Geralmente, claro, tem alguns engenheiros nos times, porque naturalmente o mercado financeiro acaba absorvendo alguns engenheiros, principalmente aí da USP, né? Mas não é tradicional aquele time raiz da engenharia, aquele cara que trabalhou em obra, um cara que fez lá eventualmente engenharia, mas foi trabalhar no mercado financeiro desde cedo. Então é um time que eu particularmente gosto muito de fazer essas avaliações. E o FATN11, por ser um fundo relativamente pequeno, ele está de fato fora dos grandes holofotes de mercado. Mas eu acho que isso a tendência é melhorar um pouco mais. É uma casa que tem vários fundos que não são listados, são de fundos de investidores institucionais, de investidores exclusivos. Então é uma gestora que já faz aí um trabalho bem interessante com outros investidores e tem crescido cada vez mais. Só para vocês terem uma ideia, eu falei para vocês que eram 66 imóveis em 44 empreendimentos. Então eu trouxe aqui 3 fotos só para vocês verem alguns dos empreendimentos, né? A Vila Olímpia é onde está localizada a maior parte, a maior concentração de imóveis do fundo, com 53%. Todos os empreendimentos estão ali em São Paulo, mas a gente está em algumas localizações específicas, né? Berrini, Paulista, Itaim Bibi, Faria Lima, nos Jardins. Mas a grande concentração, de fato, está na região da Vila Olímpia, concentra muitos empreendimentos corporativos. E é um fundo que dá um pouco mais de trabalho para a gente fazer, porque são vários imóveis. É diferente de pegar lá um fundo que tem 5 empreendimentos, 10 empreendimentos, que você olha o perfil de cada um deles, a localização, dá para visitar esses empreendimentos eventualmente, se você tiver nas localidades que esses imóveis estão localizados, ou para quem é investidor e fica por conta disso, pode fazer visitas. Para esse caso de fundo que tem uma pulverização maior, fica difícil para os investidores acompanhar isso tão próximo assim, até porque eles fazem
modificação na carteira de maneira constante. Então, hoje o imóvel faz parte do fundo, pode ser que daqui a 6 meses já nem faça mais. Então, a gente precisa ficar um pouco mais atento nas cartas aí da gestão para a gente saber o que está acontecendo com os fundos no dia a dia. Bom, o que eu acho muito atrativo nesse fundo, inclusive, é que, por exemplo, hoje ele está 100% locado, não tem vacância, e a menor vacância que o fundo teve foi de 96%. A gente sabe que o fundo foi lançado no meio da pandemia, né? Quando estourou a pandemia, os caras estavam com a grana no caixa e foram adquirindo ali os empreendimentos ao longo do tempo, mas depois que a bomba da pandemia já tinha praticamente explodido, todo mundo para dentro de casa, inclusive. Então é um fundo que fez um trabalho de gestão aí muito bacana ao longo desse período da pandemia, tem conseguido entregar resultados de maneira consistente aí nesses últimos anos. Só para vocês terem ideia, por ser um fundo relativamente pequeno, eles têm aí 4.200 cotistas aproximadamente, com uma média diária de liquidez de 600 mil sendo negociado na bolsa. Então, dependendo do tamanho do seu porte, do volume que você vai entrar, pode ser que no momento de saída tenha algum tipo de dificuldade, se você quiser, com muita pressa, sair desse fundo imobiliário. Então, a gente sabe que tem, às vezes, investidores com posições maiores, com 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões em alguns ativos específicos, e esses investidores, em algum momento, caso seja, por exemplo, cotista de um fundo como esse, ele não vai conseguir sair num único dia. Até porque provavelmente vai ter, em alguma situação como a gente teve na pandemia, vários investidores querendo sair ao mesmo tempo. Então, a gente precisa avaliar muito isso, o perfil, principalmente para a sua capacidade financeira, se dá para ter um nível de concentração um pouco mais relevante num fundo como esse. É interessante a gente observar também que 223 mil, pouco mais de 223 mil cotas, pertencem a investidores institucionais. São 7 fundos imobiliários que hoje têm cotas desse fundo, equivalentes a cerca de 7% do patrimônio líquido do fundo. Então eu quis trazer, inclusive, para vocês olharem um pouco melhor isso comigo. São 7 fundos imobiliários, 2 inclusive da própria casa, né, da própria gestora, que é o Pedra Negra e o Brasil Real Estate, né, o Victório Fundo 1. Esses 2 são fundos da própria gestora. Então, são inclusive os 2 fundos que têm a maior participação com cotas nesse fundo nas suas carteiras. Mas a gente tem outros fundos relevantes também, própria Rio Bravo, Capitânia, Valora. São fundos que têm outras participações aí nesse fundo imobiliário também. E aí é um ponto interessante, porque às vezes o investidor fala assim, poxa, o fundo está caindo. Tem 6 meses que o fundo está caindo. Não é exatamente esse exemplo aqui, tá? Porque ele caiu nos últimos 12 meses só cerca de 2%, mas como a gente viu, por exemplo, acontecendo com o SARI 11 do Santander, que é um outro fundo que eu estou comprando agora também e tenho acompanhado isso nos últimos meses. Como ele tinha uma posição maior de outras gestoras, e a gente pode identificar às vezes se é um FOF, se é um outro perfil de fundo, por exemplo, e quando o gestor ele resolve sair daquele fundo, como eu mencionei agora há pouco, a liquidez é relativamente pequena, então ou ele precisa fazer um block trade vendendo essa participação para uma outra gestora ou para um outro grande player, pessoa física, por exemplo, ou ele vai fazendo essas vendas de maneira gradativa ao longo, às vezes, de 6 meses, 1 ano. E aí, às vezes, o fundo fica travado, as cotações, não é porque o fundo é ruim, é porque tem alguém muito grande fazendo venda de maneira constante e o fundo não anda, ou às vezes até cai um pouco, né? Então acaba que alguns investidores vão na onda também, colocam ali as cotas a mercado e acaba sendo lambido ali no book para várias operações. Então não é exatamente esse caso aqui do fundo, né, do FATN11, mas é um fundo que a gente tem cerca de 7% hoje alocado em outros fundos imobiliários também. Os contratos, eles estão bem escalonados em relação aos prazos de vencimentos. A gente tem aí alguns contratos no ano que vem, 2025, 2026, 27, 28. Então é um fundo que vem fazendo esse trabalho de gestão de maneira, na minha percepção, bem atrativo. E quando a gente tem, às vezes, uma concentração específica num ano, por exemplo, se tivesse aqui 70% em 2025, opa, qual é o nível de desempenho que a gestora está desenvolvendo para conseguir renovar esses contratos ou para encontrar novos inquilinos já para o ano que vem? Ou ainda que seja uma concentração muito grande, que fosse lá em 2028, 2029. Mas a gestora, quando chega nesse nível de concentração muito alta dentro de um ano específico, ela vai ter algum tipo de dificuldade. Esse fundo provavelmente vai passar por um nível de vacância relevante em algum momento, porque não dá tempo da gestora, às vezes, conseguir
organizar tudo isso numa tacada só. Quando isso vai, como é o caso do FATN11, de maneira escalonada ao longo do tempo, é possível fazer um bom trabalho, é possível encontrar bons inquilinos, fazer bons contratos, da mesma forma que a gente faria, por exemplo, se a gente estivesse precisando de um trabalho. Poxa, se a gente tiver a necessidade de grana, eventualmente a gente vai aceitar uma proposta que não seja tão boa assim. Agora, se a gente tem grana guardada, tem ali uma reserva de emergência feita, a gente não vai se submeter a qualquer proposta. Então, isso também vale para os fundos imobiliários. Eu acho que nesse aspecto aí o time de gestão realmente está de parabéns. Só para vocês olharem, eu quis trazer aqui, tem investidor que nem lê aí os relatórios de gestão, e talvez vai passar esse vídeo na velocidade 2, vai perder algumas informações. Eu gosto de ir a fundo, gosto de olhar ali os balanços, gosto de olhar os relatórios financeiros, as demonstrações, para a gente tentar pegar algum tipo de situação que pode ser meio inconsistente ao longo do tempo. Nesse caso específico do FATN11, tá meio distorcido, porque se a gente pegar, por exemplo, lá do início, né, desse gráfico aqui, dessa tabela, em julho de 23, o fundo tinha uma receita de pouco mais de R$1.600.000. Terminou agora dezembro com quase o dobro de receita, né? 3 milhões. Mas o que aconteceu no meio desse caminho? O fundo fez nova emissão, ele fez aquisição de outros ativos, ele comprou um outro fundo imobiliário que foi incorporado, né? Então, aqui a gente fica com isso um pouco distorcido, porque o fundo está crescendo. Então, às vezes, a gente acaba não conseguindo fazer essa avaliação de maneira tão proporcional assim. Mas o que a gestora tem tentado fazer? É manter um equilíbrio na remuneração, na distribuição ali de cotas mês a mês. Tanto que a gente observa que não tem uma variação, uma discrepância tão grande assim nesse período de 6 meses para cá. Lá em julho começou a distribuir aí na última linha 84 centavos, terminou o ano aí com 85 centavos. Em alguns momentos eles ficam com um pouco mais de saldo, né, no caixa para fazer essa distribuição, mas as gestoras são obrigadas a distribuir semestralmente 95% do que ela recebeu de caixa ali, de lucro. Então, claro que de um mês para o outro as gestoras podem segurar um pouco de caixa, distribuir um valor equivalente, e aí num período que eventualmente ela tenha um pouco menos de receita, ela acaba distribuindo esse caixa para frente. Como, por exemplo, em alguns fundos imobiliários de papéis, vocês vão observar que isso foi o contrário. Eles tiveram uma queda de receita, mas principalmente por conta da queda do IPCA, da inflação. Então, vários fundos de CRIs tiveram essa situação, então é um caso diferente dessas situações aqui, mas eventualmente vai ter algum tipo de impacto nas renovações anuais, nos ajustes anuais que os inquilinos acabam tendo que fazer os pagamentos dos aluguéis aí à medida que o tempo vai passando. Então são pontos para a gente avaliar a partir desse ano se isso vai continuar de maneira consistente ou se vai ter algum tipo de alteração. Eu acredito que inclusive a Carol já comentou que eles devem fazer em breve um novo aumento de capital do fundo, então devem emitir mais cotas. A gente está ainda passando por um período ainda turbulento, né? Reformas tributárias, a situação do déficit agora de 230 bi, foi anunciado recentemente pelo Ministério da Economia. Ano passado foi o primeiro ano ainda do novo governo Lula. Então ainda tinha uma certa situação pairando no mercado, algumas dúvidas, que deu uma retraída. Vários fundos que tinham aí possibilidade de emitir cotas preferiram esperar. Eu acho que em breve a gente deve começar a perceber isso aqui com o time de gestão do FATN11 também. E aí, para vocês terem ideia, o último balanço que eles tinham disponíveis era antes de fazer essa aquisição, essa incorporação do outro fundo imobiliário que eles tiveram no meio do caminho. Então, o que está disponível lá no site da gestora é o balanço de setembro. Ainda que eles tenham emitido aí os relatórios de gestão depois, até dezembro, mas o balanço aberto para a gente olhar de maneira mais completa, o último que tem lá disponível é o de setembro. Inclusive, Carol, se você puder disponibilizar aí o restante para a gente, seria super bacana. Só para vocês olharem do lado direito, é um ponto que preocupa inclusive vários investidores, vários cotistas do fundo, que é em relação à alavancagem que ele tem atualmente. É um ponto de atenção porque ele emitiu alguns CRIs, foram duas tranches de CRI em 2020 e 2021, que ainda não começaram a pagar. Eles começam a pagar agora em setembro desse ano, e é um volume relativamente alto, mas quando a gente começa a observar aqui, por exemplo, o que eles precisam pagar esse ano, por exemplo, que está no ativo circulante, no passivo circulante,
que é aqueles com até 12 meses de prazo. A gente tem aproximadamente aí 2 milhões e 800, que equivale a mais ou menos 1,23% do PL do fundo. Então, para esse ano, está relativamente confortável. Para os próximos períodos, né, que aí entra aí no não circulante, e eles têm mais de 5 anos, são quase 60 meses, na verdade, para pagar, acho que são 58 meses aí de prazo para fazer as amortizações, e eles têm mais ou menos aí cerca de 60 milhões para pagar ao longo desse período, que dá aí mais ou menos 26% do PL do fundo. Os gestores, eles já falaram que têm interesse esse ano de fazer algumas vendas de imóveis, alguns inclusive já foram feitos, cai agora esse mês, em fevereiro ainda, e eles ainda não sabem se eles vão amortizar uma parte dessas dívidas, eles imaginam que devem pagar de 1 ano a 1 ano e meio aproximadamente dessas amortizações, mas uma parte disso eles devem deixar em caixa, provavelmente alocado em outros fundos imobiliários da casa, para fazer essas amortizações de maneira gradativa ou fazer aquisições de novos empreendimentos, de novas lajes que eles encontrarem aí. Eles ainda estão desenvolvendo o pipeline, mas ainda não está pronto, então a gente precisa ficar de olho ao longo desse ano para ver o que vai mudar no perfil do fundo. E aí é um ponto aqui que eles trazem, por exemplo, no relatório da gestão, que eles fizeram com esse recurso desses CRIs que foram emitidos, né? Eu particularmente, inclusive, se a gente olhar, voltando aí para trás, essas emissões de CRIs, elas têm taxas elevadas, inclusive para os padrões de hoje, ainda com Selic alta do jeito que está, tem IPCA mais 6,25 e IPCA mais 7,7. Só que quando elas foram emitidas, a gente estava no caos, né? Era, poxa, praticamente na situação ainda na janela de pandemia, aquela incerteza se a gente morre, se não morre, se volta para casa, essas empresas home office para sempre. Era uma certa dor de cabeça naquele período, 2021 e 2022. Então, obviamente que aquelas emissões naquele período, elas saíram realmente mais caras do que o padrão, né? Mas, em contrapartida, eles também conseguiram fazer boas aquisições num período turbulento. Então, acho que uma coisa acaba compensando a outra por conta disso. Em 2021, eles compraram aí com esses recursos 8 lajes, né? E em 2022, lá em agosto, eles compraram outras 9 lajes. Então, acabaram ampliando o portfólio do fundo e, obviamente, precisa pagar isso a partir aí do mês de setembro desse ano, que começa a fazer essas amortizações. Então, é um ponto que preocupa muitos investidores por conta dessa concentração de 26%, 27% de dívida aí no fundo, vamos colocar assim, mas eu me sinto relativamente confortável, não é um ponto que me preocupa. Acho que o cenário tem melhorado um pouco mais aí nesse ano, no final do ano passado, de certa forma. Selic caindo, né? A gente viu caindo lá de 14,25 para agora praticamente na casa dos 11%. Então, eu acho que o cenário econômico, apesar do fiscal ainda estar meio ruim, a gente deve ter aí os próximos 2, 3 anos mais positivos do que foram o ano passado. E aí um ponto que, por exemplo, eles comentaram, que eles, por conta dessa situação da venda de 5 imóveis, prevista inclusive para cair esse mês, é o que eles vão fazer exatamente com essa situação do caixa. Se eles vão crescer mais um pouco o portfólio, se vão fazer essas amortizações. O fundo agora em dezembro passou por a reavaliação, na verdade ele passou lá em setembro, né, nos imóveis que fizeram a incorporação do outro fundo, e em dezembro novamente eles tiveram uma avaliação completa do portfólio e teve uma melhora, né, um crescimento patrimonial de aproximadamente 5%, que equivale a 16,3 milhões, só para vocês terem uma percepção do que aconteceu aí ano passado. O BREV11, né, o BREV11, que foi o fundo que eles fizeram aí essa incorporação, então já está tudo finalizado, foram cerca de 87 milhões aí de cotas integralizadas, mais um pouco mais dessa situação de caixa, né, pouco mais de 3 milhões, quase 4 milhões de recursos em caixa, fazendo essas trocas de cotas, então já está tudo resolvido, já está agora para frente fazendo esse trabalho de melhoria do fundo daqui para frente. E aí, para a gente finalizar só essa parte aqui, para a gente passar para o fundo de logística, eu queria fazer uma comparação, só para vocês terem uma percepção do que está acontecendo com o FATN11 em relação a outros fundos de lajes corporativas. Então a gente tem, por exemplo, eu falei lá que está pagando um pouco mais de 0,9 de dividendo por mês, 0,92, não falha a memória agora.
E o valor patrimonial de 0,89, então abaixo do valor patrimonial, né? Se fosse construir um novo prédio, provavelmente o custo de hoje seria muito mais caro. A gente tem, então, por exemplo, aqui, os 6 maiores fundos de lajes corporativas em valor patrimonial, em valor de mercado. A gente tem, por exemplo, o BRCR11, que também é um fundo que eu estou comprando aí desde, na verdade, a eleição do Lula, em outubro de 2022, que está, por exemplo, avaliado no indicador aqui, preço-valor patrimonial, em 0,61, mas por conta da situação de vacância em 2 ou 3 empreendimentos, como o próprio Torre Almirante, que o fundo comprou recente, ele está pagando cerca de 0,69 de dividendos por mês. Então, ainda tem passado por uma certa dificuldade, mas é o maior fundo de laje corporativa que a gente tem. Eu tinha falado, inclusive, mais cedo, na verdade, que era um pouco mais de 3 bi. Na verdade, é 2,6 bi, né? O maior fundo de lajes corporativas que a gente tem, gerido pelo BTG Pactual. E a gente tem vários outros fundos aqui, inclusive o último da lista, que é o GTWR11, que também é um outro fundo que a gente está comprando. Ele estava, inclusive, pagando um pouco melhor aí de dividendos nos últimos meses, pagando 0,95, 0,98, mas como ele teve uma melhora no valor da cota, muita gente foi comprando, o yield acaba reduzindo um pouco mais comparado com o que a gente tinha lá no final de 2022, por exemplo. Mas ainda assim, também abaixo do valor patrimonial, de 0,87. Tem outros vídeos aqui no nosso canal que eu acabo comparando, falando um pouco mais desses 2 fundos especificamente. No site, inclusive, tem um artigo falando sobre isso, e no próprio e-book que eu fiz agora em outubro, novembro do ano passado, eu detalho mais sobre esses 2 fundos. Os outros não tenho na minha carteira atualmente, né? Nem o HGRE, nem o JSR11, mas são fundos que têm a sua robustez, têm as suas qualidades, mas na minha percepção, nos ativos que eu gosto de colocar na minha carteira, eu não tenho atualmente. Uma situação aqui que talvez vocês vão bater o olho e falar, poxa, tá pagando super bem de 0,99 de dividendos, que é o penúltimo aí da lista, que é o BROF11. Esse é um fundo que foi feito IPO ano passado, é um fundo ainda muito recente, ainda tem aquele período de pagamento obrigatório, de cota, de distribuição, tem uma série de situações aqui que eu acho que precisa de uma certa, né, avaliação para ser olhado, por mais que pareça estranho o valor patrimonial, né, de 0,54. É um fundo que precisa olhar com um pouco mais de atenção se você for pensar em fazer uma aquisição disso aí. Então, para a gente passar uma régua aqui para essa próxima etapa, vamos falar agora do fundo de logística, mas fica aqui um ponto para vocês compararem os indicadores, os principais indicadores, né, em relação ao FATN11 e os demais fundos de lajes corporativas. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aí no comentário, pode mandar algum e-mail que a gente sana essas dúvidas que vocês eventualmente tiverem também. O fundo de logística, que é um fundo que eu particularmente achei bem atrativo, é um fundo que teve uma fusão recente agora, em 2022, que é gerido pela VBI. É um fundo que era do Pátria, na verdade, né? É o fundo PATL11, que é o Pátria Logística. E aí, em 2022, a Pátria comprou a gestora. Então, eles fizeram uma aquisição de 50% da empresa, né, do equity da VBI. E tem ainda para o ano que vem, ou 2026, agora se me falha a memória, ainda o restante das opções que eles vão acabar comprando os outros 50% que faltam. Então, foi um movimento de mercado, uma concentração que está acontecendo. A gente viu o BTG fazendo isso com outras gestoras, a XP também fazendo com o próprio MXRF11, né, que era de outra gestora. Então, acho que isso, à medida que o tempo vai passando, é natural de acontecer essas mudanças. A gente viu, por exemplo, o Credit Suisse agora recente, também saindo do país. Então, essas modificações, elas são naturais no mercado e a gente precisa ficar de olho se esses movimentos para os fundos que a gente tem, se eles são mais positivos ou se são negativos. E aí, se forem negativos, a gente precisa pensar se é melhor pular fora, vender as cotas e fazer uma realocação mais tática do nosso portfólio. E aí, ano passado, agora, em 2023, a VBI anunciou que comprou uma outra gestora, né? Uma gestora que tinha uma rede de concessionárias, né? Então, quase 450 milhões.
Então, a gestora vai crescendo exatamente não só com emissão de cotas, mas com essas aquisições que elas vão fazendo ao longo do tempo. Eu imagino que isso aqui, inclusive, seja um movimento para majorar e para melhorar, inclusive, os indicadores da gestora para a hora que o Pátria for comprar o restante. Lá nos contratos, provavelmente deve ter alguns gatilhos, alguns starts ali contratuais que, se serem atingidos, provavelmente deve melhorar um pouco mais o que a empresa, que os sócios da VBI vão receber da Pátria para frente. Só para deixar vocês um pouco antenados do que está acontecendo, exatamente, poxa, mas por que um fundo da Pátria estava sob gestão da VBI, o que está acontecendo? E a VBI já era uma gestora bem robusta, né? É uma gestora que está aí no mercado antes da crise do subprime, para vocês terem ideia, surgiu lá em 2005, 2006. O time também muito robusto, e ela está hoje em 18 estados brasileiros, bastante localizações, então conhece muito sobre o mercado brasileiro de imóveis, e é uma gestora que nasceu para cuidar da parte imobiliária. Não é uma gestora que, poxa, começou com ações, não começou com fundo multimercados. A VBI nasceu para real estate. Então é uma gestora que realmente tem ali no sangue esse entendimento muito completo sobre o mercado, e eles têm a família de fundos é muito robusta, né? São mais de 5 bi aí sob custódia, na verdade quase chegando nos 8 bi já, né? Por conta da aquisição que fizeram ano passado. Mas tem fundo de logística, tem fundo de laje corporativa, tem fundo de CRI, tem fundo de um monte de coisa. A família é bem grande aí. E aí o mais famoso, inclusive, que é o mais robusto deles, o LVBI 11, que também é um fundo de logística. Vamos fazer algumas considerações aqui mais para o final, mas são outros fundos que vocês podem fazer uma comparação. Particularmente, acho que nesse momento não faz sentido comprar outros fundos da casa que estão listados na bolsa. Mas eu vou fazer alguns comentários daqui a pouco para vocês entenderem um pouco melhor do porquê que eu estou comprando o PATL11 desde o mês passado. Só para vocês entenderem um pouco melhor, a estrutura organizacional aí depois que o Pátria comprou, ela ficou muito mais robusta, né? Então é uma gestora que tem muitas áreas, desde compra de startups, agora mais recente, né? A fundos de crédito, fundos de varejo, residenciais. É realmente uma gestora que tem ali no core essa veia para fundo imobiliário, então bastante robusta hoje. Foi lançada lá na década de 2000 pelo Ken e pelo Rodrigo, né? São dois caras assim que têm uma expertise gigante, já atuavam no mercado internacional há muitos anos, então entendiam muito sobre isso. E os caras assim trouxeram várias pessoas boas para o time. É aquela situação, né? Se a gente é bom, a gente quer trazer pessoas ainda melhores que nós. O bom líder é exatamente esse. E quando a gente é mesquinho e o líder é ruim, ele às vezes tenta menosprezar a equipe e não contrata gente boa com medo de perder ali as posições, né? E eu acho que esses caras aqui fizeram um trabalho brilhante nos últimos anos, têm feito e tem muita coisa para render aí nos próximos anos. Acho que por isso que o time da Pátria enxergou. A Pátria estava passando por algumas dificuldades, perdeu uma parte significativa do seu time de gestão para outras gestoras. Então, acho que com essa aquisição que eles fizeram da VBI, eles conseguiram trazer um pouco mais de robustez para dentro da casa deles. E aí, dois caras que eu particularmente gosto muito de seguir aí há um tempo já, inclusive o Daniel era da Pátria, né? Tinha ido para outra casa, voltou. Daniel Silva, que também tem uma expertise muito grande, e o Alexandre Bolsoni. São dois caras aí que também com uma experiência muito grande. Tem outras pessoas, tá? Dentro dessa parte de logística, o time é muito maior. Eu trouxe os dois aqui só como referência, mas a gente tem várias outras pessoas. A Juliana do RI também tem feito um trabalho fantástico. Os caras fazem podcast, os caras fazem anúncios todos os meses, relatórios em várias plataformas disponíveis, Deezer, Spotify, Apple Podcast, vão a vários canais falar sobre os fundos que eles têm dentro da gestora, e a Juliana é uma das pessoas por trás disso aí, que tem feito um trabalho muito grande. É um trabalho muito mais árduo, porque a casa é muito grande, tem várias, a família de fundos é gigantescas, então, de fato, o trabalho para o RI ele é muito grande. Então, vamos lá, vamos falar um pouco mais desse fundo. Ele, como diferente um pouco do fundo de lajes corporativas que a gente falou agora há pouco, ele é um fundo mais concentrado. E ele é mais concentrado do que o LVBI 11, por exemplo, porque ele é um fundo menor. Então, acaba tendo um pouco mais dessa dificuldade, e é um ponto que a gente precisa observar na hora de fazer essa avaliação. Como eu mencionei lá atrás,
principalmente pela característica da liquidez. São 4 empreendimentos, e aqui fica mais fácil para a gente mostrar, né? Diferente do outro fundo que tinha mais de 60 imóveis, então aqui fica um pouco mais fácil para a gente fazer essas avaliações. Porque, poxa, eu sou investidor desse fundo, quero fazer uma visita para esses empreendimentos. Beleza, se eu mandar lá um e-mail para o RI e eventualmente conseguir uma agenda para fazer uma visita nesses imóveis, eu vou conseguir fazer muito rapidamente, diferente dos outros 66 imóveis que a outra gestora tinha. Nesse caso aqui, a gente tem problema de vacância em só um deles, mas é uma situação bem pontual, recente agora do ano passado. A gente perdeu um dos inquilinos e esse ativo em Ribeirão das Neves, que está com vacância, ele é um galpão refrigerado. E aí é uma dificuldade um pouco maior, porque não é qualquer inquilino que opera um galpão refrigerado, né? É uma especificidade muito grande. E é uma dificuldade também, porque quando esses clientes querem eventualmente crescer, nem sempre tem ali disponíveis outros empreendimentos para conseguirem locar e suprir as suas necessidades, né, para crescimento. Então, são fundos hoje, é um fundo com imóveis localizados de maneira majoritária no Rio de Janeiro, né? O principal empreendimento é o Itatiaia, que é o que tem mais metragem quadrada, são mais de 105 mil metros quadrados. Tem esse em Minas Gerais, em Ribeirão das Neves, né, 26 mil metros quadrados, e 2 deles lá em Jundiaí, com mais ou menos 18,8 mil metros quadrados. Obviamente, por conta dessa concentração, a receita também acaba sendo maior no Rio de Janeiro, né, no Itatiaia, 55% aproximadamente da receita vem dele. O Ribeirão das Neves, ainda com essa situação da vacância, é o segundo empreendimento que mais relevante no aspecto financeiro, e os outros 2, né, Jundiaí, com aproximadamente 5, 6% de receita. E, poxa, quem são os inquilinos? E aí é um ponto de atenção que eu queria chamar de vocês. Diferente do outro fundo de lajes corporativas, que era muito pulverizado, e você não está muito preocupado com qual inquilino que está no imóvel, se está tudo certo, se vai pagar, se não vai. É um fundo que consegue surfar bem, mesmo num período mais turbulento. Esse fundo de logística, por ele ser menor, ter uma concentração inclusive nos inquilinos, é um certo problema. Para a gente observar aqui, a gente tem a BRF com 33%, 1/3 do fundo na parte de receita, e a SEB, que é uma grande multinacional, tem infinitas marcas aí no mercado internacional e brasileiro, e aqui no Brasil, uma marca mais conhecida dela é a Arno, né? É uma empresa de varejo, fabricante de equipamentos, de infinitas marcas de eletrodomésticos, mas aqui no Brasil a mais conhecida delas é a Arno. Esses 2 representam 2/3 da receita do fundo. E esse é um ponto de certa forma preocupante, porque se esses 2 caras falarem que vão sair, o fundo ele vai ser penalizado muito forte no curto prazo. E aí precisa de um time de gestão que consiga de fato fazer um bom trabalho, fazer uma boa alocação dos imóveis, principalmente um jurídico, né, para não deixar vacilar ali alguma cláusula, alguma coisa assim de termos que às vezes fica nas entrelinhas e a galera às vezes judicializa, mas por serem de maneira majoritária fundos atípicos, tem ali exatamente aquelas seguranças adicionais que eu falei. Precisa, dependendo da situação, comunicar com muito mais prazo do que os 30 dias, né? Geralmente acaba sendo 12 meses, tem as multas que acabam onerando. Então, quando a empresa quer sair, ela acaba sendo penalizada por conta dessa situação. Mas, se for um momento de crise, onde essas empresas saiam, e às vezes vai brigar, porque não vai pagar as multas já no curto prazo, que às vezes vai passar 1 ano, 2 anos brigando na justiça para receber a multa, pode impactar o fundo de uma maneira um pouco mais severa no curto prazo, e a gente sabe que, infelizmente, a boa parte dos investidores olham exatamente a distribuição dos dividendos para fazerem as suas aquisições. E aí é um problema, porque quando a gente tem ali uma queda de 1/3, por exemplo, no dividendo, aquele fundo vai ser penalizado pela venda de cotistas muito rápido, né? Então, às vezes, o fundo, né, como está lá próximo dos R$60, poxa, cai para 40 de maneira muito rápida. Pode ser uma oportunidade, dependendo da percepção do investidor? Pode ser que seja. Se ele estiver disposto a carregar esse ativo por mais longo prazo, para quem é mais buy and hold, esses momentos acabam sendo bastante oportunos. Mas para aqueles que dependem principalmente da renda todo mês para pagar uma despesa, um plano de saúde, uma viagem, por exemplo, às vezes está vivendo fora do país, aí já é uma dor de cabeça. E eu talvez, se estivesse nessa situação,
não tivesse inclusive esse fundo. Não é a minha situação hoje, não dependo dessa grana para pagar as minhas despesas, estou inclusive reinvestindo os dividendos que acabam caindo todos os meses, então para mim é de certa forma confortável, até por conta da pulverização, né, da minha carteira. Vocês podem olhar em outros vídeos aí, no próprio e-book, no artigo que está lá no site, eu falo um pouco mais detalhado da carteira como um todo de fundos imobiliários. Tem a Xerox, tem a Postal Log, a Solística, tem outros inquilinos, mas são inquilinos com um nível de concentração um pouco menor, que acaba não impactando tanto assim. Já eles têm outros inquilinos de multiterminais, né, que são empresas que estão em diferentes galpões ali dentro dos terminais, que acaba facilitando um pouco disso. Mas a minha maior preocupação é exatamente em relação à SEB e em relação à BRF. Se esses dois caras, de fato, resolvem sair, desovar ali o contrato, realmente o fundo vai enfrentar uma certa dificuldade no curto prazo. Para vocês observarem em relação ao cenário de cotistas, é um fundo que já tem, poxa, quase 20 mil cotistas a mais do que o fundo de lajes corporativas que eu comentei agora há pouco. São 24.500 cotistas aproximadamente, com uma liquidez um pouco melhor, são cerca de 823 mil de liquidez diária média, que também, dependendo do porte aí do investidor, pode ser que tenha alguma dificuldade para escoar isso mais rapidamente, em especial para aqueles investidores institucionais. Então é um ponto que a gente precisa observar, e a gente falou lá no Lajes Corporativas sobre os fundos que tem ali participação nele, e aqui da mesma forma, a gente tem aproximadamente hoje 901 mil cotas em posse de outros fundos imobiliários, são 16 fundos institucionais, sendo equivalente a 13% do patrimônio líquido. Então, poxa, Cássio, quais são exatamente esses outros fundos imobiliários, né? E aí a gente tem, só para vocês perceberem, até o HGLG11 tem cota desse fundo, por exemplo. Tem 3,5% aí de participação. A gente tem o fundo, né, da Mogno, tem a Vinci, a gente tem várias gestoras que têm participação nesse fundo. Eu coloquei algumas, essas 12 gestoras, esses 12 fundos aqui, são os mais relevantes. Mas a gente tem outras gestoras com participação também, só que acaba sendo uma participação menos relevante, eu preferi não colocar aqui. Mas, por exemplo, se o HGLG, se o time lá de gestão, que agora já não está na mão do Credit Suisse, resolve vender, por exemplo, as cotas, são 177 mil cotas. E aí, se a gente multiplicar esse valor por valor de cada cota, se esse cara não fizer um block trade para sair do fundo, ele vai passar aqui muito tempo fazendo venda de cota. Então, é um impacto que às vezes a gente precisa ficar de olho o que está acontecendo. Pode ser que isso não aconteça, pode ser que os gestores não vendam, até porque o fundo está no momento que eu considero atrativo, então provavelmente é por isso que ele tem vários outros fundos imobiliários, vários outros gestores, inclusive, comprando cotas, exatamente por conta disso. E esse é um ponto relevante para a gente olhar. Porque se a gente observar um crescimento disso ao longo do tempo, poxa, o time do HGLG, da MOG, da Vinci, está aumentando o número de cotas que eles possuem, significa que eles estão também olhando de maneira positiva para esse fundo imobiliário específico. Caso contrário, eles nem fariam esses aportes, né? Então é um ponto que dessa configuração, a gente pode fazer avaliação de vários outros fundos, o que está acontecendo ao longo do tempo, para saber se ele está atrativo, não só para investidor pessoa física, mas para os investidores institucionais também no mercado. Em relação aos contratos, aí esse aqui especificamente tem um problema um pouquinho maior do que a gente tinha no fundo de lajes corporativas, que se vocês voltarem um pouco antes, vocês vão perceber que era uma escadinha, né? Essa segmentação, essa distribuição dos contratos, dos vencimentos, ela era um pouquinho melhor do que a gente tem no caso aqui do logística, desse fundo que era do Pátria. A gente tem aí uma concentração muito grande, pouco mais de 53% lá em 2026, e aí a turma da gestão vai passar um pouco mais de dificuldade. A sorte que nesse aspecto aqui são poucos inquilinos, então são poucas pessoas para serem negociadas. Então provavelmente isso aqui deve ser de algum dos dois players mais significantes, né? Eu imagino que aqui a gente não consegue extrair essas informações, né, dos contratos, mas algum deles provavelmente está aqui no meio, ou a SEB, ou exatamente a
a BRF. E o outro lá em 2027 provavelmente é uma ou outra também, por conta dessa situação. E aí, para a gente olhar essa dinâmica da distribuição, não é exatamente o balanço, mas está dentro das demonstrações financeiras no relatório da gestão. E aí eu compilei lá de agosto até dezembro para a gente fazer um comparativo. Era um fundo que tinha uma receita maior lá em agosto, e essa receita ela foi caindo de maneira gradativa até chegar agora em dezembro. A gente tinha mais ou menos 4,5 milhões de receita lá em agosto, e agora em dezembro a gente tinha 3,1 milhões de receita. Por isso que inclusive deve ter penalizado o fundo nos últimos meses e acaba tornando um pouco mais atrativo. Então a gente percebe que, por exemplo, ainda que a distribuição de resultado tenha melhorado por cota, né? Era 50 centavos, 60 centavos aqui, não era 50 centavos não, na última linha aí. Mas o lucro líquido, ele caiu. Ele estava em 3,8 na última coluna lá em destaque, né? A quarta linha de baixo para cima. E o lucro líquido agora em dezembro foi só de 2,5. Então é um ponto para a gente observar o que vai acontecer nos próximos meses. Será que essa receita vai permanecer estável? E um dos pontos aqui é exatamente a situação da vacância, né? A gente vai trazer um pouco mais de detalhamento sobre isso, mas essa é uma situação que passa despercebida por muitos investidores. Às vezes a gente está olhando só o distribuído mensalmente por cota e não observa esse detalhe do que está acontecendo com o fundo. Então eu trouxe isso aqui exatamente para a gente criar um pouco dessa provocação. Quem passar na velocidade 2 ou for clicando para frente, às vezes vai passar isso despercebido. Mas para você que está assistindo completo, tem outros investidores, outros amigos que são investidores, manda esse vídeo para eles darem uma olhada e se atentar a esse ponto. Poxa, olhar o demonstrativo financeiro dos fundos imobiliários, ele é muito relevante, porque a gente consegue ter um nível de percepção melhor, porque às vezes o fundo tem dinheiro no caixa, aplicado lá em letra financeira, na renda fixa, no Tesouro Selic, em outros fundos imobiliários também, e para manter o resultado da distribuição de cotas de maneira igualitária, consistente ao longo do tempo, às vezes o gestor está comendo caixa, às vezes ele está tirando ativos da renda fixa e pagando. Não estou dizendo que essa é a situação que o pessoal da BVI está fazendo, tá? Apesar da situação da distribuição mensal ser equivalente, mas a gente percebeu esse mesmo movimento fazendo uma avaliação nas demonstrações financeiras e alguns fundos que manipularam o mercado mais recentemente e que eles estão pagando agora exatamente por essa situação, porque realmente fizeram algumas operações, algumas situações que são de conflito de interesse e mais cedo ou mais tarde a gente acaba conseguindo perceber mais claramente essa situação até o desastre, né? A centenas ou milhares de investidores também terem essa percepção e as cotas caírem de maneira mais drástica. Então, por que a gente teve, nesses últimos 5, 6 meses, né, o segundo semestre de 2023, com uma penalização um pouco maior, tanto na receita quanto no lucro do fundo, né? Saindo lá de 4,5 milhões para praticamente 3,1 milhões. A PIF-PAF, que era uma das inquilinas no imóvel de Ribeirão das Neves, ela, de maneira antecipada, resolveu quebrar o contrato. Então, a gente teve exatamente esse problema. Lá eles pagaram 3 aluguéis como multa, que acaba ajudando um pouco a situação do fundo, mas não resolve completamente. A gente teve uma situação exatamente aqui, que esse era um galpão refrigerado. Então a PIF-PAF tem, né, frangos congelados e várias outras linhas de alimentos congeladas e que precisam resfriar esses alimentos. Não é qualquer empresa que vai conseguir fazer essa locação nesses ativos. Então aqui o time de gestão tem um pouco mais de dificuldade e é o que a Isabela lá da Genial escreveu ano passado, né? Ela imagina, e aí ficou claro que ela tinha escrito isso mais ou menos em meado do meio do ano, depois de aí 7, 8 meses, a gente está vendo esse problema ainda, que é exatamente a dificuldade da gestora de encontrar um outro inquilino para fazer a substituição desse que saiu num imóvel que é muito personalizado. É diferente de uma sala corporativa como outro fundo, que a gente consegue adequar isso aqui mais rápido para outro entrar.
Nesse caso aqui específico, não, você não tira as câmeras frias, você não tira isso e remodela aquele galpão do dia para a noite, até porque isso é muita grana. Seria até talvez pior para o fundo fazer esse retrofit, essa obra de engenharia dentro de um empreendimento como esse. Então a gente precisa avaliar como é que vai continuar isso agora, mas na minha percepção, ainda que tenha uma certa vacância, o fundo ainda está relativamente bem. A gente precisa avaliar como é que vai ser a consequência disso nos próximos 6 meses. Às vezes, trazer, se você tiver esse fundo, para uma avaliação trimestral. Poxa, estamos em fevereiro, vamos avaliar esse negócio daqui para maio, depois em agosto de novo. Não deixar para fazer uma avaliação muito longa de um período para o outro, porque às vezes o fundo muda completo, às vezes o fundo fica ruim, e às vezes você fica amargando prejuízo por muito tempo, ou quando você vê, o problema já está batendo na porta e já não tem muita coisa para ser feito, né? Então, talvez encurtar um pouco mais os períodos de avaliações seja importante. Eu nem falo para olhar isso mensalmente, porque às vezes não muda de um mês para o outro de maneira tão significativa assim. Mas, pelo menos trimestral, semestral, eu acho que é importante a gente fazer essa avaliação. Nesse caso ainda do PATL11, eu acho que é importante a gente fazer essa avaliação para ver como é que isso vai estar daqui a 3 meses. E aí, só para a gente finalizar aqui com chave de ouro essas comparações e essa nossa explanação de hoje, eu quero mostrar para vocês que, por exemplo, o PATL11, que era um fundo do Pátria, e voltando a reafirmar, eles compraram a gestora em 2022. A gestora também já tinha um outro fundo de logística. Então, quando eles fizeram esse movimento aí de aquisição, nada mais justo do que unir o time e falar, olha, vocês são muito bons nisso. Eu tenho um fundo aqui que, poxa, eu preciso otimizar os resultados, reduzir custo, assume essa bucha aí e faz esse trabalho de gestão para mim. Como o fundo, o LVBI11, ele é muito mais robusto do que o outro fundo que a Pátria tinha, esse é um desafio grande para a gestão e é um ponto para a gente avaliar, como é que vai ser a governança corporativa, como é que a gestão vai levar isso para os próximos anos. A gente viu, por exemplo, dentro de outros fundos da casa, algumas movimentações, vendas de imóveis de um fundo e outro fundo da casa fazendo aquisição desses empreendimentos. Se você tem algum tipo de fundo dentro dessa gestora, ou outras gestoras que também fazem esses movimentos, é importante se atentar para como essas negociações estão sendo feitas. Aqui eu não avaliei os outros fundos, porque eu não sou cotista, então eu não fui a um nível de detalhe mais robusto como esse. Mas se você tem outros fundos da mesma gestora, eles fizeram esses movimentos recentes, e vale olhar alguns vídeos, vale olhar os fatos relevantes, para ver se as negociações foram feitas de maneira transparente. O meu grande desejo como cotista do PATL11 é que ele fosse de fato mais pulverizado, mais robusto. Isso melhora a liquidez, isso melhora todo o ambiente para todos os investidores. Só que, poxa, o LVBI é um fundo de 1,6 bi, o outro é de 491 milhões. Então dá 1/3 praticamente de um fundo para o outro. O fundo LVBI11, ele está avaliado acima do valor patrimonial nesse momento. O PATL11, não, ele está sendo penalizado. Ele está avaliado aí por 0,69, 0,70. Então tem uma discrepância de mais ou menos 30% do valor patrimonial de um para outro. Numa fusão, como é que essa relação aconteceria? Como é que seria? Os investidores do PATL11 vão receber uma cota do LVBI11. Em qual proporção? Essa é o grande desafio, como é que essas fusões, como é que essas incorporações acontecem ao longo do tempo. Mas é natural a gente imaginar que, poxa, qual é o sentido de ter na mesma gestora 2 fundos de logísticas de maneira independentes? Porque cada um desses veículos de investimento, eles têm os seus custos. Ambima, CVM, auditoria. E para que eu pago isso 2 vezes? Claro que muda um pouco, não tem às vezes o mesmo, a auditoria não vai cobrar exatamente o mesmo valor de um do que cobra do outro. Mas, poxa, não faz sentido pagar 2 vezes esse recurso, né? A gente pode ter uma economia financeira muito robusta se isso estivesse dentro de um mesmo veículo de investimento. Então, eu imagino que é natural isso acontecer aí nos próximos anos e a gente precisa se atentar a isso.
para esse aspecto exatamente. Na distribuição de dividendo, eles estão muito próximos hoje, tá, gente? A gente pode olhar aí na última linha, que o LVBI 11 está distribuindo 0,88% proporcionalmente por mês. Ele é equivalente ao fundo do Pátria hoje. Se mais pessoas comprarem cotas do fundo do Pátria, essa proporção de dividendo ela vai sendo reduzida. Hoje, o valor do LVBI 11 já está acima do valor patrimonial. Então, como é que vai ficar isso para frente? E aí, só para vocês compararem, né? Poxa, o fundo HGLG11, olha a robustez do fundo. São mais de 5 bi de valor patrimonial, só que também já está acima, né, de 1, lá, a última coluna, preço sobre valor patrimonial, já está em 1,04. E quando a gente compara o valor percentual aí de distribuição por mês de dividendo, é de 0,67. Poxa, eu, Cássio, não vejo sentido hoje, ainda que seja um fundo extremamente robusto, bem diversificado, com bons ativos, em fazer uma aquisição acima do valor patrimonial e recebendo 0,67 por mês. Poxa, correr risco de renda variável para ganhar isso aqui, eu tô fora. Pouquinho menos, a poupança já paga todo mês. Então, para correr risco em renda variável, eu não estou disposto. Essa é a minha razão por exemplo, não ter o HGLG11. É um fundo fantástico. A gente tem aqui no Finance Talks vários clientes que são apaixonados pelo fundo, não se desfazem, não querem vender, mas cada um com a sua decisão. Cada um precisa fazer suas avaliações, cada um tem ali o seu perfil de risco, cada um tem a sua disposição e sabe quanto tempo vai carregar esse fundo ao longo da vida. Se a gente olhar, por exemplo, o segundo fundo aí, que é o da XP, que é o XPLG11, é um fundo também muito grande, de 3,2 bi. Está quase no valor patrimonial, né? A 0,98, mas distribuindo o dividendo um pouquinho melhor, 0,72 por mês. E assim a gente vai fazendo essa avaliação. E aí, por que eu tenho muito esse desejo que fosse feita essa fusão entre os dois fundos? Porque a gente teria um fundo hoje que seria considerado praticamente o quarto maior fundo de logística do país, se eles fizessem essa incorporação, essa fusão. O LVBI, ele saltaria de sexto para quarta posição, sairia de um fundo de 1,6 bi para um fundo de mais ou menos 2,100, aproximadamente próximo disso aí. Então já melhora um pouco mais a robustez do fundo, os investidores se sentiriam mais confortáveis com a diversificação da carteira, porque são mais galpões, são mais inquilinos, eles não ficam reféns em poucos inquilinos como a gente tem atualmente aí no PATL11. Esse é um ponto que eu gosto de levar em consideração, eu gostaria de expor isso para vocês, que são pontos para serem tomados de decisão. Se você em algum momento se sente desconfortável, ou é melhor não ter participação, ou ter uma participação pequena, para que ele não seja tão significativo assim na sua carteira, no seu portfólio. Porque se de fato o fundo sofrer em algum momento, está sofrendo, obviamente que está sofrendo, está com 22% de vacância hoje. Então, se ele conseguir locar aquele empreendimento lá em Ribeirão das Neves, provavelmente a chance de passar de 1% ao mês ela é muito grande. Por isso que hoje, com esse nível de desconto de 30% no valor patrimonial, ainda que ele passe em algum momento por uma avaliação e essa avaliação seja menor, eu ainda me sinto confortável. O nível de assimetria de risco aqui nesse sentido, para mim, que tem uma outra carteira de fundos imobiliários mais robusta, com vários outros ativos, me sinto tranquilo e confortável em fazendo essas aquisições. Não posso tomar essa decisão por você e eu não gostaria que você tomasse a decisão de comprar esse ativo com a minha percepção. Olha, se você quiser entrar em contato com a RI, com a Juliana, bate o telefone, manda um e-mail. Eu sei que lá o time tem uma série de demandas para responderem. Eu chuto que o time deve receber, para vocês terem ideia, mais de 1.000 e-mails por dia para responder. Já conversei com outros gestores e outras gestoras até menor do que eles recebiam na casa de 600, 700 e-mails. Então, como é um fundo, só esse aqui, com 24 mil cotistas, imagina se cada um dos cotistas mandar um e-mail por ano. É muito e-mail para ser respondido. E eles não têm só esse fundo, é uma família de fundos muito grande. São mais de 200 mil cotistas quando a gente compila todos os fundos. Obviamente que às vezes o mesmo investidor
aplica em 2, 3 fundos. Então, às vezes, isso não é exatamente esse número, mas só para vocês terem uma dimensão disso. Mas se você gostaria de aprofundar um pouco mais, quer saber um pouco mais de opinião, eu acho que vale a pena aprofundar e querer saber um pouco melhor sobre isso, e falar com o RI é um dos melhores caminhos para essa decisão. Eu coloco aqui à disposição o time do Finance Talks. Se você tiver alguma dúvida, quiser sanar, quiser colocar aí nos comentários, quiser mandar um e-mail, quiser mandar um recado no WhatsApp, quiser me ligar, estou à disposição. A gente pode conversar muito sobre isso, não só sobre fundos imobiliários, mas sobre ações, sobre renda fixa. Podemos eventualmente discutir aí alguns valores para a gente acompanhar o planejamento financeiro de vocês e trazer um pouco mais de conforto para a família, um pouco mais de bem-estar e segurança para todos vocês. Então, queria que você que ficou aí até agora nos assistindo, muitíssimo obrigado por nos acompanhar. É um prazer enorme falar com vocês e a gente se vê no próximo vídeo aí da nossa série sobre fundos imobiliários. Um grande abraço.